Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 14. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 20, que fala assim: O Senhor Deus disse: Já que você pediu, eu perdoo. Mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa, que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que eu fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verão aquela terra. Mas o seu servo, Caleb, que tem espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim, por isso eu farei com que ele entre na terra que espiou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Somente até aqui. O que está acontecendo aqui? Conseguiram tirar a paciência de Deus. Quem conseguiu tirar a paciência de Deus? O próprio povo de Deus. Aqui na história do capítulo 14, se você pegar para ler, você vai ver que do versículo 1 ao último versículo do 14 ali, o povo de Deus estava reclamando por conta que os líderes voltaram da terra prometida que eles foram espiar de Canaã e contaram que naquela terra tinha gigante, tinha dificuldade para entrar. Devido ao cansaço que eles já estavam no processo do deserto ali, eles se deixaram levar pelo que eles escutaram e permitiram ser pessoas negativas mediante a situação e reclamavam. Entende? Por conta daquela postura do povo, depois de tudo que Deus havia feito para eles no deserto, todas as providências que Deus fez, por toda a proteção que Deus deu, por todo o processo com Deus no deserto ali de relacionamento, mediante a tudo que eles passaram, mesmo assim, o povo, a grande maioria do povo começou a reclamar e murmurar. Se tem uma coisa que tira a ira, que tira a paciência do Senhor, é a nossa desobediência, é a murmuração. A gente não tem direito de murmurar. A gente não tem direito de reclamar. Porque o tempo todo Deus está protegendo, Deus está providenciando, Deus está fazendo, Deus está acontecendo. A gente não deve reclamar. A gente precisa aprender a agradecer, a ser grato por tudo. Seja positivo aos nossos olhos, seja negativo aos nossos olhos. Por que o negativo? Porque os nossos olhos não deu certo. Mas aos olhos de Deus nada foge do controle dele. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se aos seus olhos deu errado, saiba você que foi livramento de Deus para a sua vida, se não deu certo. Porque o caminho que você estava indo, pode até ter sido Deus que instruiu você de ir pelo caminho. Mas pessoas e fatores que estavam nesse caminho iam fazer você declinar. Então, o que Deus fez? Deus foi lá e fechou a porta. E não deixou você continuar pelo caminho que Ele mandou você ir. Ou que você escolheu. Porque sabia que em algum momento, se você passasse pela porta, você ia recuar. Você não ia dar prosseguimento, você não ia dar continuidade. Então, tudo que acontece conosco, é necessário que a gente aprenda a agradecer e sermos gratos ao Senhor. Por quê? Porque se não deu certo, por algum motivo, não foi aleatório, foi livramento de Deus para a sua vida. Quando você começa a enxergar dessa forma, você se torna uma pessoa mais positiva e menos negativa. Porque você tem consciência que Deus está contigo, cuidando de você. Entende? Aqui o povo reclamou. Aqui o povo conseguiu tirar a paciência do Senhor.
Olha que Deus é paciente, gente. Quantas besteiras, quantas coisas que a gente faz na nossa vida, que a gente nem se dá conta que aquilo ali foi um erro, que aquilo ali foi uma besteira, que aquilo ali que a gente fez desagradou o coração de Deus, e mesmo assim Ele releva, mesmo assim Ele nos perdoa, mesmo assim Ele está do nosso lado e não sai do nosso lado. Entende? Só que Deus também tem o seu limite. A gente não pode ficar fazendo e achar que não vai ter consequência. A nossa desobediência fere o coração de Deus. Então é preciso a gente se redimir com Ele, buscar Ele no nosso secreto, em espírito e em verdade, se arrependendo dos nossos pecados. Porque se a gente consegue ferir o coração de Deus, quem vai estar do nosso lado? Se a gente ferir o coração dele, quem vai estar do teu lado? Te livrando, te dando livramento, te protegendo, não deixando nada de ruim acontecer contigo. Porque Deus nos livra, os livramentos que Deus nos dá, existe aquele que Ele permite da gente saber que foi um livramento, e existe aqueles livramentos que a gente nem sonha que a gente passou, porém Ele foi lá e livrou. Se você conseguir despertar a ira de Deus contra você, porque você está em desobediência a Ele, por algo que você está reclamando que Ele te prometeu te dar, a quem você vai recorrer mediante ao seu processo, se você levantar a ira de Deus contra ti? Entende? Então é necessário você entrar na submissão. Deus está aqui, ok? Você está aqui. Não é você aqui. Não é você aqui. É você aqui. Deus é majestade. Deus é poderoso. Deus é o tudo. Ele é o eu sou. Você é o filho. Você entra embaixo da submissão de Deus. Não é você que manda em Deus. Não é você que faz acontecer. É Ele que faz acontecer. É Ele que manda em você. É você que obedece. O chefe é Ele. A glória é dele. A majestade é dele. Não é tua. O mérito não é teu. O mérito é dele. Então não meça forças com o Senhor. Não queira ser mais com o Senhor, porque você não vai conseguir. Não entre em desobediência com Ele, porque você vai se ferir. Você vai virar uma pessoa frustrada, porque você quer a glória para ti e não vai ter. Porque a glória é dele. Se preciso for, Ele aperta mais a porquinha do teu processo, mais o parafuso do teu processo, e permite você passar por mais dificuldade para você entender e se submeter à vontade dele. Não meça forças com o Senhor, porque você não vai conseguir vencê-lo. Pelo contrário, você pode despertar a ira dele. E quando a gente desperta a ira de Deus, a quem nós vamos recorrer? Não seja uma pessoa que queira isso para a tua vida. Eu tô rindo, porque a pessoa que desperta a ira de Deus é uma pessoa, ou ela é uma pessoa muito ingênua, ou ela é uma pessoa muito burra. Desculpa a forma como eu tô colocando aqui. Porque esse é muito sem noção para despertar a ira de Deus sobre si. Entende? Não desperte. Não tire a paciência de Deus do seu processo. Queira Deus do seu lado, coladinho. Porque quando a gente tem Deus conosco, no nosso processo, e a gente tem intimidade com Ele, eu posso dizer para você porque eu vivo isso. É lindo, gente. O amor de Deus por nós não tem explicação. Quando a gente consegue ter essa conexão de profundidade com Ele, de viver ali todos os dias e Ele se manter presente na nossa vida, conversando conosco, não vou falar face a face, mas a gente consegue escutá-lo,
A gente consegue entendê-lo? É lindo. É uma sensação que só quem vive, só quem passa, só quem escuta consegue entender o que eu estou falando. Porque o tempo todo Deus está do nosso lado, o tempo todo Deus está falando. Tem situações na minha vida que eu já fiz isso, porque eu tenho intimidade com Ele para fazer isso, que eu virei para Ele e falei assim: Pai, o Senhor está muito tagarela hoje. Entende? E eu me peguei rindo sozinha. Para os outros eu estou rindo sozinha, mas eu sei que eu estou com Deus, eu sei que eu estou falando com Ele. Porque conforme a gente vai se aprofundando mais em buscar a presença do Senhor, Ele vai se mostrando presente pra gente. É Ele, não é a gente que determina. É Ele. Sabe quando... Vou fazer uma comparação aqui, para você entender, porém, não necessariamente a altura do Senhor, ok? Mas sabe quando você tem aquelas pessoas que são tímidas? Uma criança que é tímida. Você chega no ambiente, aquela criança ela fica te olhando assim, aí sai, desvia o olhar, aí volta um pouquinho para você de novo, aí desvia o olhar, até aquela criança pegar confiança em você e vir falar contigo. Assim é Deus conosco, no nosso relacionamento. Conforme a gente vai buscando, conforme a gente vai se mantendo ali numa constância com Ele, conforme a gente vai se doando, conforme a gente vai acreditando, conforme a gente vai exercendo a fé, conforme a gente vai lendo a palavra, tendo relacionamento, comunhão com Ele, Ele vai se mostrando aos pouquinhos. Deus é sutil. Conforme você vai percebendo essa sutileza dEle, Ele vai se evidenciando mais para você. Porque conforme você vai vendo o que está realmente acontecendo de fato contigo, que você vai entender aquilo ali, você vai querer mais daquilo. Então você começa a querer mais de Deus, você começa a procurar mais Deus. E Ele começa a se evidenciar mais a você. Entende? Até chegar no ponto que a criança chega a ti e começa a subir no teu colo, a brincar com você. É assim com Deus contigo. A ponto de eu falar: Senhor, o Senhor está tagarela hoje. Entende, gente? Isso é intimidade. É essa intimidade que o Senhor quer com você. Ele quer te incomodar ao ponto de você falar para Ele que Ele está falando muito. Entende? A gente só consegue isso mediante o relacionamento com o Senhor. Mediante a gente entrar em santidade, entrar embaixo da submissão dEle, aceitá-lo como chefe da nossa vida. Entregar o controle na mão dEle e deixar Ele fazer do jeitinho dEle. A gente vai passar por lutas? Vamos. Vamos ser testados o tempo todo. Vamos passar por provas, por provações. Vamos. Por quê? Porque primeiro a gente conquista o Senhor. Primeiro a gente conquista a confiança dEle. Primeiro a gente tem relacionamento com Ele. Para depois a gente viver a terra prometida. Para depois a gente viver a promessa. A primeira fase, a primeira etapa da terra prometida e da promessa na sua vida é o seu relacionamento com Deus. É você conquistar a confiança dEle para ti. Uma vez que você conquista a confiança, você chega na terra prometida. Então não seja aqui como o povo de Deus que foi desobediente. E Ele decretou sobre o povo, mediante a tudo que eles passaram, que eles não iam entrar na terra prometida pela falta de desobediência deles. E pela falta das pessoas estar ali reclamando o tempo todo, não sendo grato. Então tá passando por problema, agradeça. Deus está fazendo você crescer, Deus está fazendo você amadurecer. Está passando por escassez de provisão na sua vida, agradeça. Algo Deus está querendo te ensinar dessa situação. Passe a orar mais, passe a procurar mais a presença do Senhor. Mas não reclame, não murmure, não seja pessimista. Entende, gente? É preciso vocês se aproximarem mais de Deus e querer estar mais na presença dEle. Ele quer relacionamento contigo. Deus não é teu empregado, Deus é teu patrão. Então, se submeta à vontade do Senhor na sua vida, para poder viver os planos e as promessas dEle para ti. Entende? Conquiste o coração de Deus para você, que você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Tchau, tchau.